E aí, gente? Como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos, é uma alegria muito grande que vocês estejam aqui. Fiquem tranquilos, a gente está bem tenso. Na verdade, falar desse tema, amor que não se mede, né? A gente começa a pensar sobre a vida e começa a pensar a quantidade de pessoas que reclamam sobre a vida. Talvez porque eu sou terapeuta e há 20 anos eu escuto as pessoas falarem tão mal das pessoas que cercam elas, dos pais, dos parentes, de um modo geral. A gente fica se perguntando por que as pessoas têm essa visão tão equivocada sobre o que vem antes. Então, eu dividi meus pacientes em 3 pacientes. Os pacientes que têm problemas, os pacientes que pensam que têm problemas e os pacientes que são o problema. Não fiquem tranquilos se você se identificou com algum grupo, especialmente o último grupo. Mas a gente, quando pensa nisso, a gente pensa assim, é a forma como eu vejo o mundo que vai determinar quem eu sou. E quando a gente pensa no repertório de pessoas que vêm antes de nós preparar a nossa jornada, quando a gente pensa assim, em 10 gerações, são mais de 1.024 pessoas que se antecederam à nossa vinda, talvez nós mesmos antes, preparando um caminho, que só cabe um sentimento muito claro, que é o sentimento de gratidão. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa em histórias, em exemplos, em pessoas, em condições, em situações que marcam a nossa humanidade. Eu lembro muito claramente de uma história que me marcou muito profundamente. Você sabe que as gerações passadas, elas passaram por dificuldades financeiras maiores, nós tivemos um país que era bem mais pobre, e marca muito a história de uma mãe que tinha um filho com asma muito crônica, muito difícil, e ela não tinha dinheiro para fazer o tratamento, mas aí ela procurou e descobriu que tinha um médico que era muito bom e que tinha um tratamento muito caro, mas ela tinha que convencer o médico de que ela poderia pagar. Então ela fez o seguinte, pegou o filho, foi na casa de uma amiga, muito rica, pediu a ela uma roupa emprestada, uma bolsa muito cara, pediu para ela deixar ela no carro dela, chegou no hospital com toda aquela pompa e circunstância, entregou o filho para aquele médico e ficou esperando que o médico atendesse. Quando o médico atendeu, ele perguntou assim, a senhora pode pagar esse tratamento? Posso, mas tem que dar uma calção. Antigamente você tinha que dar um cheque, que era para poder dizer que poderia pagar. Não, mas meu marido está viajando, mas ele é um homem muito rico, fique tranquilo que tudo vai ser pago. E assim o bebê ficou lá mais ou menos 15 dias internados, e toda vez que ela ia visitar o bebê, o médico dizia, minha senhora, a senhora tem certeza que a senhora tem dinheiro para pagar esse tratamento? Porque é muito caro. O senhor pode ficar tranquilo, meu marido é um homem muito rico. E assim foi até que no dia da alta, ela chegou lá no hospital, e o médico disse, a senhora vai pagar? Meu filho está bem. Tá, ele está curado, ele nunca mais vai ter asma. Ele está bem mesmo? Tá, então pode me prender, porque eu não tenho nenhum tostão para dar. Mas a senhora é um irresponsável, como é que a senhora faz uma coisa dessa? Meu senhor, se o senhor fosse pai, também faria a mesma coisa que eu fiz. A gente faz qualquer coisa para preservar a vida de um filho. Enfim, ela disse, mas não se preocupe, um dia eu juro que eu vou lhe pagar. Não sei como, não sei de que modo, mas Deus vai me dar uma forma de te pagar. Aí a vida passa, era uma simples dona de casa. No dia dos pais, era o aniversário do pai dela. E ela queria homenagear o pai. E ela fez um artigo e levou para o jornal. Olha, eu queria pagar para publicar esse artigo em homenagem ao meu pai. O editor do jornal leu aquilo e fez, que fantástico! A senhora não quer vir trabalhar aqui? Sério? Sim, a senhora é uma jornalista, faça outros artigos para mim. E assim ela começou a virar jornalista. Naquela época não tinha um curso, e fazia muitos artigos, escrevia bastante. E um dia, esse hospital, mais ou menos uns 2 anos depois, estava fazendo aniversário de fundação. E aí ela soube que o hospital queria fazer uma grande campanha, e ela contou ao dono do jornal o que tinha acontecido, que o médico tinha salvado o filho dela, era o dono do hospital. Aí ela fez assim, você deixa, então, eu pagar a conta da campanha publicitária do jornal? Eu divido no meu salário, mas eu preciso devolver. Então, beleza. E o bebê de propaganda foi a criança que fez parte dessa história. E aí, quando ela foi lá, mostrou a campanha, tal, olha, aqui é o bebê, tal. Ai, que legal, ficou quanto? Não, o senhor não vai pagar nada. Mas como não? Você lembra daquela criança que o senhor atendeu, aquela mãe que não pagou a conta há 2 anos atrás? Lembro. Pois a mãe sou eu. E esse bebê é o bebê que o senhor salvou. E eu estou pagando a conta. É quando a gente pensa assim, a gente pensa em amor que não se mede. Que é essa capacidade das mães superarem e fazer coisas como essa, dos pais de um modo geral. A gente sempre reclama da vida, mas o que a gente percebe, no fundo, é que os nossos pais, eles ultrapassam estradas de barro e botam asfalto para depois a gente passar. E mesmo assim as pessoas reclamam. Eu encontrei com um aluno meu, em São Paulo, um dia desses,
e ele, filho de um grande empresário, encontrei com ele, perguntei, e aí, como é que estão as coisas? Ele disse, está bem. Como é que está seu pai? Ele disse, aquele bronco de sempre. Você sabe que ele não deixa eu fazer nada na vida, né? Como assim? Você sabe, eu fiz o curso de administração, eu fiz escola de MBA, eu fiz FGV, fiz o mestrado de negócios em Harvard, e meu pai, aquele homem bronco, não deixa eu mostrar a minha competência, a minha capacidade de botar aquela empresa para frente. Aí eu perguntei assim para ele, quantos anos você tem? Ele disse, 30 anos. Eu disse, quando teu pai tinha 30 anos, como é que estava a vida dele? Ele disse, quando meu pai tinha 30 anos, ele já tinha uma empresa, com mais de 1.000 funcionários, já era meu pai, da minha irmã, enfim, já estava bem estabelecido. Eu perguntei, e você, com Harvard, tem uma banca de jornal? Você tem um quiosque? Aí ele começou a perceber, porque como é que você está querendo convencer que seu pai é ruim, é incapaz, quando ele, com ensino médio, tem uma empresa, já era pai, e você, com Harvard, não tem nada? Se você não entender que seu pai tem muito para lhe ensinar, e muito mais do que apenas uma empresa para te deixar, se você apenas imaginar que é só isso, você vai receber só uma empresa. Mas se você receber do seu pai a maior herança que ele tem para te dar, aí você percebeu o quanto ele é capaz. Porque é essa capacidade que ele tem de começar do zero que você ainda não recebeu. Por isso que você ainda está aí, só reclamando da vida. As pessoas precisam entender que a vida precisa de um espaço muito importante para elas, chamado gratidão. Sem esse espaço, sem esse sentimento de reverência, as coisas não acontecem, as coisas não fluem. Eu me lembro muito que a minha mãe, uma vez, chegou e percebeu o quanto eu não gostava de estudar. E essa foi uma conversa difícil, porque assim, eu detestava estudar. E a minha mãe chegou para mim e disse, meu filho, eu percebi que você não gosta de estudar. E eu fiquei tão feliz porque eu pensei, eu tinha 14 anos, minha mãe está dizendo que eu não gosto de estudar, percebe minha dor, ela me ama, o que ela vai fazer? Me libertar. Eu pensei, pô mãe, você percebeu? Claro, meu filho, eu percebi que você não gosta de estudar, eu vejo seu sofrimento, você não consegue passar um caderno limpo, é tudo assim horrível, você não lê um livro direito. Ai mãe, que bom que você entendeu, né? Assim, você entende que eu sou assim? Entendo, meu filho, eu respeito profundamente. Ela mudou de assunto, me fala dos teus sonhos. Tá. Eu falo dos sonhos. Comecei a contar um monte de história de sonhos. Ela, quem é que vai te dar tudo isso? Aí eu parei assim, como assim? Você tem um monte de sonho, quem vai dar tudo isso? Você já percebeu que a gente é pobre? Eu lembro da resposta até hoje. Minha mãe, depois de 3 anos, comendo arroz com ovo, eu não tenho dúvida de que a gente é pobre. Ela disse, tem 3 formas de ganhar dinheiro sem você estudar. Aí eu fiquei animado, letra A, letra B e letra C. Eu digo, eu tenho que entrar numa, menos estudar. Ela disse, a primeira é, quando a pessoa nasce assim, numa encarnação muito, mas muito bonito, ela é capaz de ganhar dinheiro só com a cara. Embora eu seja sua mãe, eu tenho que lhe dizer, não vai dar para tanto. Minha mãe era sincera. Depois ela disse, a segunda opção, meu filho, é se você for muito bom no esporte. No Brasil, especialmente, futebol. Eu já lhe vi jogando e, sinceramente, você é uma completa catástrofe. A terceira opção, e eu pensando, tem que ter uma. A terceira opção é você virar um marginal, uma pessoa ruim. Você sabe que nesse momento deu uma alegria interna, porque eu pensei, poxa, tem uma coisa que eu posso fazer, não é? Mas mãe, é igual a Davi no Salmo, Senhor, eu sei que tu me sondas, mesmo que faltem palavras, conheces o meu pensamento. Ela fez, não adianta ficar feliz com essa opção, porque você vai morrer apanhando, mas vai dar para a gente. Então você só tem uma opção, meu filho. Eu disse, qual, mãe? Ela disse, exato, estudar. E eu disse, mas eu não gosto. Ela disse, mas não é para gostar, é para fazer. A vida a gente tem que fazer o que tem que ser feito, e não apenas o que é bom fazer. Então aprenda isso. E aí ela contou para o meu avô, que era um poeta repentista, essa história. Contou, olha, ele não gosta de estudar, tal. Aí meu avô, que morreu com 94 anos, chegou para mim e disse, meu filho, eu quero lhe contar uma história. Pois não, vô. Quando eu tinha a sua idade, 14 anos, e que eu via a família da gente morrendo no sertão, eu decidi que eu não ia dar para a minha vida a vida que eu estava, para a minha família, a vida que eu estava tendo. Eu queria que meus herdeiros tivessem o que eu não tive. Então eu fugi, eu passei 3 noites sozinho no mato, até encontrar uma casa para trabalhar como capataz, até crescer e vir para essa cidade que tem universidade, para que sua mãe e seus tios tivessem o que eu não tive. E para que você tivesse o que eu não tive. Então, por favor, não desonre o meu esforço. Eu vi um peso do que ele estava me dizendo. Mas eu vou fazer para você uma poesia. Aliás, eu fiz para você uma poesia para quando você tivesse vontade de estudar. Eu disse, tá bom. Toda vez que você tiver com dificuldade de estudar, ou dificuldade de fazer o que tem que ser feito, meu filho, leia essa poesia que ela foi feita para você. E diz assim, estude e não esmoreça, pois traz erguida a cabeça quem sempre cumpre o dever. A vida, ela é luta e batalha, e nela, só quem trabalha merece e deve vencer.
lei do trabalho. Eu comecei a perceber que nós temos que fazer o que tem que ser feito, inclusive em honra a todos os que, antes de nós, com muito mais dificuldade, fizeram muito para que o nosso caminho fosse mais fácil. Para que qualquer um de nós esteja aqui hoje, muito amor foi depositado. Muito planejamento de Deus. A espiritualidade se desdobrou. A quantidade de bênçãos que a gente nem percebe, invisível, que cotidianamente nos protege da vida, para que a gente consiga viver a experiência de estar aqui e aprender que se existe um amor que não se mede, que é o amor dos nossos pais, que é o amor da nossa mãe especialmente, vamos imaginar então como é que é o amor de Deus. Esse amor tão insondável que deixou Davi realmente encantado. Eu me lembro que uma vez eu estava revoltado. Já aconteceu de vocês de um dia assim que você fez tudo errado e que coincidiu de ser o dia do evangelho no lar? Aí você pensa, com que cara eu vou fazer evangelho no lar hoje? Eu fiz tudo errado, já sei tudo que tem que ser feito, mas não fiz. E aí eu fiz de conta que não ia acontecer o evangelho, mas aí o celular tocou, evangelho no lar. Eu digo, agora tem que fazer. Fiz o evangelho, meio que revoltado assim, então beleza, fiz. Mas aí de repente, eu estava naquele dia, #revolta total, Deus não sabe quem sou eu. Com tanta coisa no mundo, sei lá, o Estado Islâmico, estou aqui em Campina Grande rezando, Deus sabe quem sou eu. E aí, beleza, fiz o evangelho, meio desanimado, abri para o nosso, geralmente vi aquela mensagem que é diretamente para você, mas você não, é para mim, isso não está acontecendo. Fui pedir uma pizza, peguei meu telefone, eu queria pedir uma pizza. Aí o Google respondeu, as pizzarias mais próximas da sua casa são tais e tais e tais e tais. A mais próxima é essa, você quer que eu ligue? Aí eu lembrei que todo telefone, todo smartphone, todo tablet, todo computador tem o chamado endereço IP, que é um endereço único que só o seu tem. Então, quando eu conecto a rede de computadores, junto com o sistema de GPS, o Google localiza onde eu estou. E eu pensei, poxa, se o Google sabe quem sou eu, Deus também sabe quem sou eu. Mas o que mais me encantou foi perceber que Davi não precisou do smartphone para chegar a essa conclusão. Quando ele diz exatamente isso, Senhor, eu sei que Tu me sondas, eu sei que Tu me conheces, quer eu esteja em pé, quer eu esteja deitado, e mesmo que faltem em mim palavras, conheces o meu pensamento. E ele foi encantado e disse, tal ciência é tão preciosa que eu não alcanço de tão alta. Muitas vezes as pessoas se sentem felizes porque elas se comparam, e porque elas acham que a vida dela não vale a pena, porque talvez não esteja na família perfeita, ou na situação perfeita. Mas vocês sabem o que é memória? Memória é uma estratégia que a gente tem para saber o que é a verdade. Você sabe que a sociedade diz que durante 14 minutos, vendo a timeline de uma rede social, você começa a produzir um sistema de depressão neuroquímica. Você começa a fazer assim e começa a ver que todo mundo está feliz, todo mundo quer cantar, todo mundo pede bis, mas você está aqui naquele lugar. Você não sai. E aí começa a deprimir. A sensação é que todo mundo é feliz, menos você. Existe um monte de celebridades com corpos perfeitos que estão em todos os lugares a nos lembrar como nós somos feios e imperfeitos, como nós temos uma vida comum e chata, e as pessoas se deprimem. Mas será que não existe dentro de nós um sistema que diz, não é bem assim? Então, se essas pessoas são tão importantes, vocês vão me responder algumas perguntas. Topam? Se todas essas pessoas que nós vemos todos os dias na TV, nas revistas, nos jornais são importantes, me digam, quem foram os últimos 3 ganhadores do Oscar de melhor ator? De melhor atriz? De melhor filme? Nobel da Paz? Nobel de Medicina? O Pulitzer? Melhor filme? O ator coadjuvante? Ninguém lembra? Vocês não acham estranho, não? Teve gente até que copiou revista, um vestido da entrada daquela atriz, e ninguém lembra quem são essas pessoas, mas se elas vivem na TV, por que ninguém está lembrando? Por que será que a gente não está lembrando? Será que dentro de nós não existe um sistema que diz, eu sei o que é verdade, eu sei o que realmente importa, eu sei o que no fundo é importante? Vocês sabem o que vocês fizeram no dia 2 de janeiro de 1999? Lembram disso? Ou no dia 2 de abril de 2016? Lembram disso? Mas vocês sabem o que vocês estavam fazendo no dia 11 de setembro de 2001? Sabe onde vocês estavam? Como vocês viram a notícia do atentado nos Estados Unidos? Por quê? Porque é um dia de muito impacto emocional. Seguindo, no fundo, nós sabemos o que é essencial e o que é importante. Portanto, vamos fazer um teste para a gente saber se a gente sabe ou não o que é importante. Se todas essas celebridades que pululam o nosso cotidiano não são importantes, de tanto que a gente não lembra quem ganhou o Oscar, porque no fundo elas não têm importância nenhuma para a gente, fechem agora os olhos durante alguns minutos. Fechem os olhos.
Eu queria que vocês trouxessem agora à memória os dias mais difíceis da vida de vocês. Os dias que vocês acharam que talvez não conseguissem ultrapassar e não conseguissem chegar do outro lado e que não iam conseguir passar por aquilo. Eu queria que vocês pensassem assim, quem estava com vocês nesse dia? Quem foi que colocou a mão no ombro e disse, eu estou com você, vai dar certo? Quem foi que ergueu você e lhe deu nova esperança? E eu queria perguntar para você, agora, abrindo os olhos, essas pessoas, elas aparecem na TV? Elas estão no outdoor? Mas a gente esquece quem são elas. Sabe por quê? Porque são elas que importam. Tudo mais é uma grande piada, é uma grande ilusão, que a gente deve deixar de acreditar. Por isso, quando a gente pensa assim, em termos de gratidão, a gente pensa, o que é que esse amor que as pessoas fazem é capaz de nos dar? Como é que a gente pode imaginar que o amor de um ou de outro vai nos forjando, vai nos tornando quem somos? Porque nós somos exatamente o resultado do amor de muita gente. Nenhum de nós é o que é por si só. Nós somos o resultado de muitos amores. Amores, inclusive, que nem sempre é como a gente imagina, romanceado. Às vezes, alguém que a gente ama nos ensina exatamente mostrando pelo erro que nós não devemos fazer. Muitas vezes, aquele pai que a gente tanto reclamou, ele cai numa mina e se destrói para dizer, meu filho, não venha por aqui. E isso também é uma forma de amar. E a gente fica imaginando, então, como é que a gente agradece a essas pessoas? Essa criança, que não tem mais asma, porque a mãe fez isso, está aqui falando para vocês. E essa mãe, há 3 anos, teve que ir embora, no dia 20 de agosto. E no dia que eu estava lá, entregando ela de volta, eu fiquei pensando assim, o que é que eu vou fazer? Eu vou me desesperar? Não fica bem com o espírita. Mas eu vou sentir a angústia, vou sentir a dor, eu sinto. Mas eu pensei, o que é que eu vou fazer? Eu vou me concentrar nessa fotografia do velório, ou eu vou lembrar do filme da existência? Porque foram tantos anos, tanto aprendizado, tanta coisa a ser comemorada, que eu não posso deixar que esse dia estrague esse filme fantástico, que é a convivência com quem a gente ama. Que a gente olhar e pensar assim, existe um amor que não se mede. Que não se mede pela dor, que não se define por um dia da despedida, porque por maior que seja a dor da separação, ela jamais se comparará à alegria do reencontro. Portanto, na época, eu ficava dentro de mim cantando uma música, assim, de gratidão a ela, por tudo que ela fez, como eu tenho hoje para meu pai, e todas as pessoas que, sem elas, eu não seria nada, eu não seria ninguém. Porque nós somos apenas isso, o resultado de muitos amores, sem contar esse amor insondável de Deus. Por isso, quando eu tive que me despedir, eu disse assim para ela, de todo o amor que eu tenho, metade foi tu que me deu, salvando minha alma da vida, sorrindo e fazendo meu eu. Se queres partir e ir embora, me olha de onde estiver, que eu vou te mostrar que eu estou pronto. Me colha, maduro no pé. Assim, em qualquer circunstância, das pessoas que a gente ama, certamente só existe do outro lado um sentimento de comemoração. E para nós que ainda estamos aqui, só nos resta um sentimento de gratidão. E a certeza de que só tem uma coisa na vida, a dor é passageira, há muitas vezes uma ilusão, embora a gente sinta muito fortemente, a saudade também passa, mas o amor jamais se mede. Muita paz a todos vocês.